Tinham para Deus um pão imundo, né? O pão que estava sendo dado para o Senhor era imundo. Que coisa, né? E eles queriam ainda comer o pão imundo e dar para os outros comer. A palavra de Deus fala aqui, ó, tendo os olhos cheios de adultério. Aqui serve também para o adultério, né, de homem e mulher, mulher e homem, mas também para o adultério de trocar a verdade pela mentira, né? E não cessando de pecar. Ou seja, eles não cessavam, eles não se cansavam de pecar. É o que eu falei no vídeo anterior das águias. Aquele povo Sodoma e Gomorra, eles se cansaram de procurar a porta, mas eles queriam procurar a porta, mesmo cansados. Um se jogou em cima do outro procurando a porta. Todos estavam cegos ali, mas eles queriam procurar. Eles estavam cansados de procurar a porta, mas eles queriam procurar a porta. E muitos não cansam de pecar, não cessam de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Nossa, que forte. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Veja só que Balaão tinha o dom, né, de visão, o dom de visão de olhos abertos, né? E ele amou mais o prêmio da injustiça. Se corrompeu, se vendeu. E diz mais aqui no versículo 16, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. É o que acontece. Quando o profeta está se gabando, se achando, se inchado, na avareza, seguindo o caminho da perdição, obstinado, blasfemo, cheio de mancha, de mácula, de engano, banqueteando no pecado, se deleitando no pecado, avarentos, e Deus usa alguém para repreender, ele não aceita. Não aceita. Não aceita, não aceita, se endurece, até xinga, fala coisa, diz que não é Deus que está falando, porque as pessoas só querem receber a palavra de bênção de Deus, né? Ai, Deus te ama, Jesus está contigo. Olha, irmão, hoje é o dia da chave da sua vitória. Essa é a live da vitória. Essa é a live da vitória. Essa é a live da vitória. E aquele processo só da vitória. Interessante que o povo de Israel recebeu tanta vitória de Deus. Mas quando eles pecaram, o que que Jesus fazia? O que que Deus fazia? Enviava os profetas. Enviava Jeremias. Mostrava para Ezequiel em visão ele estando na Babilônia. Mostrava para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. Mostrava os anciãos, né? Quando os anciãos iam diante de Ezequiel ouvir a palavra de Deus, Deus falava para eles: esse povo veio aqui me consultar. Fala para ele o que os pais deles faziam, o que eles fazem também, né? Eu vou falar com eles cara a cara. Eles vão consultar o profeta, mas eu vou falar com eles cara a cara. Ou seja, aí o negócio vai estregar, né? Porque aqui Deus envia os profetas para repreender, para exortar. Mas e aí, quando o bicho pegar aqui, que o Senhor perder a paciência e vir cara a cara? Para falar cara a cara, face a face. Cai na mão do homem, né? Deus livra. E aí, quando cai na mão do Senhor, quem vai livrar? Porque se nós não recebemos a correção de Deus, nós somos filhos obstinados. Nós não somos filhos de Deus, nós somos bastardos. Se uma pessoa chegar para mim e dizer: ah, irmã Laila, Deus mandou falar assim para a irmã, toma vergonha na cara. Hein? Eu vou fazer o quê? Eu vou bater na profeta, no profeta de Deus? Vou falar: viu, irmã? Eu sei como que tá a minha vida, eu vou aqui me consertar. Irmãos, Deus já mostrou para mim no sonho a minha situação espiritual. E foi um sonho muito chocante, assim. Um sonho, Deus já mostrou uma vez para mim como estava a minha vida espiritual. Um sonho, eu tive dois sonhos, assim, muito, muito chocantes. E eu falei: meu Deus, que vergonha.
eu me envergonhei daquele sonho, porque eu sabia que Deus estava falando comigo ali claramente. E no sonho Deus usava um profeta. E presta atenção, no sonho o profeta não tinha voz de trovão. Deus está mandando falar pra você. E aquele choro, sabe? Não, Deus, ele não tinha essa voz assim de trovão, de raio, né, de neblina. Não tinha essa voz, não. Ele não falava com voz de Live da Vitória, irmã, se arrume. Não, não tinha essa voz, não. O profeta estava vestido de roupa de farrapo. Tipo assim, uma roupa velha. Eu tava de um lado, assim, e tinha dois homens próximos a mim, tipo como se tivesse uma ladeira. Eu tivesse mais acima da ladeira e os dois homens tivessem mais para baixo. Mas não era exatamente uma ladeira, tô usando um exemplo. E do outro lado de lá, eu entrava para lá, os homens entravam para dentro do lado de lá da ladeira. Tinha um murinho assim na ladeira e os homens meio que entravam para lá. Depois eu me via lá dentro. E esse profeta começava a pegar pedras e tacar na cabeça dessas pessoas, jogar nessas pessoas, porque essas pessoas estavam em pecado. Esses dois homens, só que eu não sei quem são. Aí depois esse profeta pegava e falava assim pra mim. Falava umas coisas lá pra mim. E depois mandava eu me consertar. Falava assim, olha, você se conserta, viu? Você se conserta. Irmãos, e ele pegava a pedra e jogava em mim. Irmãos, meu Deus, eu fiquei tão apavorada nesse sonho que eu tive. E ali, eu sabia porque que Deus estava fazendo aquilo ali. Eu sabia, era algo que Deus queria que eu me consertasse. E eu não tenho vergonha de contar aqui pra vocês, não. Era algo que Deus queria que eu me consertasse. Depois Deus mostrou pra mim um sonho que eu tive a respeito da língua. Irmãos, meu Deus do céu. Era coisa feia. Era coisa feia. E eu não pedi pra Deus, assim, me mostrar exatamente assim. Me mostre a língua, me mostre nada assim. Mas eu tava com minha alma angustiada porque eu sabia que eu tinha que consertar algumas coisas que eu tava fazendo. Então, o Senhor mostrou pra mim a minha situação espiritual. E foi em 3 sonhos que me marcaram. E até hoje, quando eu penso nesse sonho, eu falo, meu Deus, eu tenho que me consertar todo dia. Todo segundo, né? Todo segundo a gente tem que se consertar. Mas sabe por quê? Eu não achei ruim que Deus mostrou isso pra mim. Esses sonhos. Eu não achei ruim, não. Eu não fiquei com raiva de Deus, não fiquei com raiva de ninguém. E o profeta ali, que eu não conheço também, aquele homem, nunca vi na minha vida. Eu não fiquei com raiva de Deus, não achei ruim. Eu achei foi bom, porque ali eu pude me consertar, não é? Eu pude abandonar o hábito, abandonar o erro, abandonar as falas e mudar de vida, né? Consertar cada dia, pela misericórdia de Deus. Só que assim, as pessoas, quando o profeta vem numa aparência assim, que o profeta é mais humilde, o profeta não tem tanto reconhecimento, eles não recebem essa profecia. Porque eles não vão pela profecia, eles jogam, olha o profeta. Ah, não, se você me entregar uma profecia, uma revelação, dizer que foi Deus que falou, eu não recebo, não. Eu não recebo, eu sou muito ungido, eu sou muito santo, eu tenho uma coroinha de santidade na cabeça. Veja só como pisca na minha cabeça. Sabe? E teve vezes, irmãos, que Deus falou umas coisas assim pra mim. Na igreja. Na palavra mesmo, sabe? Quando a pessoa tava pregando assim, que eu me sentia assim, um lixo. Não porque Deus estava me humilhando, não era assim, não. É porque eu sabia que eu era um lixo, entendeu? E eu precisava me limpar. E Deus não só me... Esse pouco tempo que eu tô com Deus, eu tô servindo a Deus. Eu me batizei em 2017. Em setembro de 2017. Agora, em setembro de 2020, vai fazer 3 anos que eu me batizei. Eu ainda não tenho 3 anos de batismo. Tenho 2 anos e pouco. Mas esse tempo que eu tô servindo a Deus, vocês pensam que Deus só falou coisas boas pra mim? Deus já me prometeu muita coisa. Eu tô vivendo promessas de Deus na minha vida hoje. E eu vou compartilhar com vocês todas essas coisas que eu tô vivendo, porque vocês são a minha família, né? Vocês também são a minha família. Pensa que vocês não são a minha família, não é?
Quando eu tiver filho, vocês vão ser os tios dos meus filhos. Ai, ai. Então, meus irmãos, é, Deus, ele me repreendeu muitas vezes. Me mostrou coisas em sonhos da minha vida espiritual, como eu falei pra vocês. Mostrou pessoas agindo com uma índole comigo, sabe? Mostrou e depois eu percebia mesmo que essa pessoa tava com uma índole comigo. E o Senhor mostrou pra mim que essa pessoa tava querendo fazer um mal pra mim, assim. Não tava mostrando as garras, sabe? Mas tava, assim, com maldade no seu coração. E eu não tenho dom de discernimento de espírito. Mas o Senhor mostrou num sonho pra mim. Numa revelação em sonho. E vamos continuar aqui. A palavra de Deus fala assim, ó. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Por que fonte sem água? Porque a nossa fonte é Jesus. E esse povo aqui não tem fonte nenhuma. Eles não têm água para dar para ninguém. A água viva do Espírito Santo, eles não têm. Eles vão dar o quê? O que eles têm dentro dele, que é o oco, que é a podridão, que é as palavras de perdição, que é as heresias de perdição, que é o ensino do engano, que é o engano para atrair as mulheres. Olha, algo que eu vou falar para vocês. Vocês já perceberam que aquelas capinhas de celular que tem que você põe o dedo dentro, assim, atrás para segurar o celular? Cuidado com aquilo ali, viu? Porque aquilo ali é um anel. Muitos daqueles ali são anéis. Outros não têm formato de anéis. Não sei se vocês já perceberam isso, mas muitos o diabo tá fazendo até um anel para você botar no seu dedo. Ele quer te enganar de qualquer maneira. Um dia eu fui aqui na pé de casa tem uma lan house e lá vende película de pôr na frente do celular, né? De vidro. Aí eu fui lá porque a minha tava quebrada. Aí eu pedi pra mulher pôr a película. Perguntei se tinha, inclusive ela botou até de outro celular, porque era menor, não tinha do meu, né? Ela botou uma menorzinha. Aí eu lá olhando, e eu vi olhando aquelas capinhas, eu falei, nossa, aquelas capinhas é um anel. E era um anel mesmo, realmente. Muitos eram formados de uma argolinha, outros eram formados de um anel com pedrinhas em cima e a pessoa bota no dedo por trás do celular. Ali é alusão, irmãos, à vaidade, é anel. Aí você pode falar assim, não, irmão, aquilo não é nada não. Então faça e use, faz o que você quiser. Mas presta atenção, procura no Google aí, capinha de celular com suportezinho. Note, irmãos, muitos não têm o formato de um anel, mas muitos é um anel. Eles põem até pedrinha em cima, põem nome em cima. Tudo é artimanha do diabo para, de certa maneira, ter algo dele na tua mão. Entendeu? Ó, aqui a palavra de Deus fala assim, que eles são fontes sem águas. Ou seja, aquela mulher de Samaria, ela foi até a fonte de Jacó, né? E disse ali que era a fonte de Jacó, disse para Jesus. Jesus falou para ela que ele ia dar a água da vida se ela soubesse quem é que estava falando com ele, com ela. E depois Jesus ali falou a vida dela e tal. Ela falou, nossa, eu vejo que você é um profeta, né? Mas ali, aquela fonte era o Senhor, que foi ali dar água viva para ela, porque ela estava bebendo só da água de Jacó. Ou seja, ela estava bebendo só aquela água que não tinha uma maneira de jorrar para a vida eterna. Mas ali o Senhor foi dar água viva para ela. Nós bebemos a água viva que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que nos limpa, nos purifica, né? Nos ajuda. E muitos bebem da água suja. A fonte sem água. Essa água que é o Senhor, é a palavra de Deus que nos purifica, né? E eles oferecem essa fonte aqui. Eles tanto bebem como dá para os outros beber também. E fala mais aqui que eles são nuvens levadas pela força do vento. Eles vão para onde chamarem eles. Se chamar, pregue aqui na minha igreja. Eles vão pregar na igreja da pessoa, mas eles não vão pregar contra o pecado. Porque dentro de casa eles têm uma mulher que dorme de bebidó. Dentro de casa ele tem uma mulher que faz sexo anal, oral. Dentro de casa eles têm uma mulher que vive no WhatsApp, falando da vida dos outros, fofocando, fuxicando.
Dentro de casa eles têm uma mulher que faz chapinha. Dentro de casa eles têm uma mulher que gosta de andar arrochada, que tem um monte de salto alto dentro do guarda-roupa, dentro da sapateira. Tem uma mulher que gosta de fazer sobrancelha. Tem uma mulher que gosta de ir num salão, que gosta de andar ali toda arrebitada, com os peitos arrebitados e a bunda arrebitada. Desculpa falar, mas é verdade, né? E eles gostam disso. Como é que eles vão pregar? Eles não vão pregar, só vão pregar a vitória, a bênção, a chave de carro, salvo uma vez, salvo para sempre, que doutrina é costume de homem, que Deus não fala, que isso é mentira, que a mulher não precisa usar saia, a mulher pode usar calça, que a mulher pode usar um shortinho debaixo da saia, e ela não pode usar short debaixo de saia, que Deus odeia short. Deus odeia short. Não importa o tecido do short, Deus odeia short. Eles vão falar para as mulheres que um brinquinho pequeno não faz mal, que uma blusinha sem manga não faz mal, que não precisa ser 3/4. Pode ser blusa de manga de baby look. E não pode ser de baby look, tem que ser 3/4. Então, eles vão chegar lá e pregar aquilo que eles têm para oferecer, que é a fonte sem água, é a nuvem levada por qualquer vento. Ah, eu tenho meu mentor. Os crentes agora têm mentor, irmãos. Os crentes têm mentor, os crentes querem fazer tour dentro de casa. Vou fazer um tour aqui mostrando, né, como eu prancho meu cabelo. Eu vou fazer aqui um tour das minhas roupas íntimas. É uma safadeza, uma pouca vergonha, dá até nojo umas coisas dessas. Dá até nojo. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, no bairro da Lapa aqui, que as pessoas estavam assim, tipo, chocadas. Sabe por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a ouvir aquilo ali. As pessoas não estavam acostumadas a ouvir aquilo ali. Mas eu falei pra eles, eu não vim aqui trazer dinheiro pra vocês. Eu não vim aqui trazer chave de carro, porque eu não tenho carro, eu vim de ônibus. Eu paguei a passagem e a igreja vai retornar o dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha pegado dinheiro emprestado do meu pai. Muitas das vezes que eu fui pregar fora, que nem dinheiro eu tinha. E as pessoas ficavam chocadas. E depois, e eu pensei que as pessoas não iam mais, porque assim, tava bem estreito o negócio. Mas depois as pessoas foram, né? Ouvir a palavra de Deus. Mas foi estreita as coisas. Até o pastor da igreja ficou chocado, porque ele não estava esperando ouvir aquilo ali. Depois houve uma troca de pastor, e o pastor, no dia que ele foi assumir, foi o dia mesmo que eu fui pregar. Meu Deus do céu, foi estreito, porque, olha, foi estreito. Se eu for contar pra vocês aqui as coisas, foi meio duro, mas depois ainda fui, acho que mais 2 dias, foi um, que é pra acabar a campanha, que era de sete quarta-feira. Mas foi bem estreito. Eu não vou entrar em detalhes aqui de tudo que foi pregado, porque foi bem estreito. Mas assim, enfim, foi pregado, né? Mas vamos continuar aqui, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, eles são arrogantes. Eles falam coisas arrogantes de vaidade. A vaidade já está entenebrecida no seu coração. Irmãos, tem mulheres que elas falam que é de doutrina, mas elas têm vontade de ter uma chapinha. Elas têm vontade de usar calça. Porque não tá liberta. Não tá liberta. Tem mulher que aparece de doutrina, mas ela não gosta de doutrina. Ela faz aquilo porque ela é forçada, porque a igreja dela é o de doutrina. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos sempre da corrupção. Ou seja, eles falam assim, muitos desses povos falam assim,
Nós estamos no tempo da graça. Nós não estamos mais no tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça, mas a graça me deixa pecar. Então vou ali roubar no mercado ali, porque eu tô no tempo da graça. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Eles usam assim esse versículo dizendo que Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas Deus anuncia ao homem que se arrependa do seu pecado, né? É, é igual um versículo que tem na Bíblia que eu esqueci agora o versículo. Um versículo que tem que usam muito pra para conviver com o pecado, né? Pra conviver com o pecado. Eu me esqueci. Mas assim, fala assim, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles prometem a liberdade de Cristo nas pessoas, só que eles mesmos estão enraizados no erro, né? Eles não aceitam a correção, são obstinados, caluniadores. Só eles são verdadeiros, os outros é tudo mentiroso. Os outros é tudo falso, né? Eles se levantam contra os ungidos de Deus. Teve uma vez que uma pessoa ficava falando coisa a respeito de um pastor, tal, tal. E, irmãos, cuidado, né? Nós todos, cuidado para não ficar tocando no servo de Deus. Não tocar no servo de Deus, realmente que são servos de Deus, que estão ali andando em conformidade com Deus, porque Deus tem um zelo, Deus tem um ciúme, meus irmãos, dos servos dele. Ai, ai, eu tenho até temor dessas coisas, porque é, é estreito, né? É estreito. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também serva. Que é porque quando a pessoa se deixa se vencer por Satanás, ela já fica serva do diabo, né? Vai fazer a vontade de Satanás. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Nossa, forte, hein? Olha só que palavra, hein? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus, do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, envolvidos em quem? Nas corrupções do mundo, né? Tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, ou seja, era melhor não ter conhecido o Senhor do que ter conhecido e vivido no pecado. Nossa, que palavra forte. E veja só que eles escaparam das corrupções do mundo pelo conhecimento da palavra de Deus, mas depois eles voltaram a se envolver de novo nas coisas erradas. Ou seja, eu preguei aqui que maquiagem não é pecado, mas daqui a pouco eu apareço numa fotinha aí no áudio com a cara pintada, né? Ou falo aqui que eu não pode ter inveja, mas eu tenho inveja. Eu voltei tudo aquilo na maçal da porca que se rebolou na lama e botou uns brincos nas orelhas e botou um saltozinho nos pés e já não usava salto alto, usava só rasteira. Aí aqui a palavra de Deus fala, aqui no versículo 21, para nós concluir, fala assim, ó, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Veja que palavra forte, porque vai ser dura o juízo para isso, né? Conhecer a palavra de Deus e voltar a viver uma vida que Deus não permite. E o interessante, irmãos, é que quando Satanás ele cega a mente da pessoa, a pessoa ela pregava doutrina, a pessoa ela pregava verdade, só que quando Satanás cega a mente da pessoa, a pessoa ela não se deixa mais ser moldada. Lá em Jeremias 18 diz assim: não poderei fazer de vós como fez estoleiro ao caso de Israel, porque Deus podia quebrar aquele vaso de novo e tornar a fazer de novo. Ele podia amassar aquele já que estava levantando todo aquele vaso na mão. Ele poderia dizer, não quero mais esse vaso desse jeito não. Vou amassar ele todinho e fazer de novo. Né? Vou tacar no fogo de novo, para ele ficar bom. Ele poderia fazer de novo ali. E ele pode, porque ele tem todo o poder. Mas
quando a pessoa ela tá cauterizada, ela não aceita a correção de jeito nenhum, ela não aceita. Ela ira-se, ela se levanta contra, ela xinga, ela faz oração contrária contra a pessoa, ela odeia a pessoa, ela odeia, ela odeia. Vocês pensam que tem pessoas que servem ao Senhor que não tem ódio dos irmãos? Tem. Tem ódio, tem ira, tem raiva, não suporta ouvir a voz, não aguenta ouvir nenhuma paz do Senhor. Tem pessoas de todas as maneiras, todos os tipos. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 22, deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lama. Ou seja, o cachorro ali estava, né, teve um procedimento errado no seu estômago e vomitou aquela coisa. E depois passou um tempo, ele voltou, comeu tudo de novo. E a porca foi lavada, mas ela é porca. Mas ela foi lavada, mas ela quer ser porca. Ela quer voltar para a lama de novo, né? É igual Jesus, ele nos vem, nos dá um banho, limpa, mas nós, pela nossa vontade, da nossa carne, pela nossa concupiscência, pelas lutas, nós não suportamos as coisas e voltamos a viver tudo que nós abominávamos antes. E é pior do que o estado primeiro em que nós estávamos, porque nós já estávamos preto, de grude, no início. Se agora negar a verdade, vai ser triste. E vai ser triste tanto para nós, para nossa alma, no dia do juízo final, como para Deus, né, que chora de ver tanta abominação, chora de ver tanto engano, tantas coisas erradas acontecendo, né? Esta palavra é muito forte, eu já preguei esta palavra. Não sei se foi 2 vezes ou foi uma vez, não lembro. Mas é uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. E quando nós resistimos o Espírito Santo, é triste. Quando nós resistimos o Espírito Santo, nós não temos mais como ser guiados por Deus, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, quando nós estamos fazendo as coisas erradas, da justiça de Deus, que vem sobre nós se nós não se consertar, e do juízo de Deus. E se o coração é endurecido? Lá em Jeremias 23 fala, né, que Deus mandaria o coração de pedra em carne. Se eu não me engano, acho que é 23 mesmo. Mas ali, quando o coração está endurecido, o Senhor não tem como mudar, porque Ele não vai invadir, né? Ele não faz isso. E dura coisa é quando acontece isso, que não se deixa ser modelado, mas moldado por Deus, não reconhece os erros mais. Sabe? A pessoa não ouve mais repreensão de Deus. Quando um profeta vem, a pessoa não quer se quebrantar, a pessoa não se dobra, irmãos, é duro, irmãos. Quando a pessoa não se dobra, eu sempre falava pro Senhor, Senhor, pode me repreender, meu Pai, sabe? Ainda que seja uma palavra dura, ainda que o Senhor me castigue. Às vezes eu falava para Deus, Senhor, me castiga, me repreenda, faça alguma coisa comigo, mas não deixe eu me inchar, não me ensoberbecer, não deixe eu ficar, sabe? De maneira que Deus não consiga mais trabalhar, né? Na casa de Deus há vasos de vários tipos. E é estreito. E Deus mostra quem somos. Não precisa a gente fingir uma aparência de piedade, caridade, bondade, até chorar um choro de falsidade. Porque tem gente que chora um choro de falsidade para atrair pessoas assim. E você vê que aquele choro não é verdadeiro, que não é um choro de sinceridade. Põe ali aqueles fundos musical até mundano pra pessoa chorar, pra arrancar lágrimas das pessoas. Só que você vê que não é verdadeiro. Você vê que aquilo não é verdadeiro, né? Às vezes anda com uma falsidade com você, fala que você é uma boa pessoa, que seu ministério é bom, mas daqui a pouco ele mete o pau em você.
Então, irmãos, são coisas que nós todos temos que vigiar, né? Para nós não fazer. A palavra de Deus fala assim: aquele que está de pé, olhe para que não caia, né? Muitos diziam: não faço isso, eu não vou viver assim, eu prego só a verdade e hoje vive na mentira. Eu prego a verdade, mas se apostatou, se vendeu, não é mais sensível a Deus, ao Espírito Santo. E além de ser enganado, engana os outros, promete liberdade para os outros, mas eles mesmo é cativo, eles mesmo estão presos. A palavra de Deus fala que nos livros da lei, não me recordo agora onde está escrito, que tinha uma parte lá que furava a orelha do servo, né? E quando furava, aquele servo passava a ser do Senhor ali, do seu Senhor, né? Do Senhor que o furasse. As pessoas passam a ser servo do inimigo, porque se deixa se furar, entre aspas, assim, se deixa se levar pelos enganos de Satanás, né? É os falsos profetas, enganadores. Deus fala assim que não os enviou, mas eles foram correndo. Deus fala assim, eles falam que eu disse, mas eu não falei. Ai daquele que disser que eu disse, eu disser. E o que mais tem é falsos doutores, enganadores. Vamos fazer a campanha aqui e tal, tal. Mas atrás dessa campanha tem um dinheiro, né? Atrás de uma pregação tem um dinheiro, atrás de um cantar para Deus tem um dinheiro. Só que a vida da pessoa por trás daquilo é totalmente oposta. A pessoa compra e não paga. A pessoa é caloteira, a pessoa bate na esposa, bate no marido. A pessoa tem uma boca suja, fala palavrão. A pessoa não se rende, não aceita correção de jeito nenhum. Deus pode usar o maior profeta do mundo, ele não aceita correção. Ela não aceita a correção, não aceita a instrução do Espírito Santo. Porque enquanto o Espírito Santo está instruindo, né? É maravilhoso. E quando ele não vai mais? Por isso a palavra de Deus fala para não endurecer o coração, não resistir ao Espírito Santo, né? Quando ele orientar para mudar, mudar mesmo. E eu falo para os irmãos, eu já tive comportamentos que a Deus não era agradável. Quando eu falava demais, tipo assim, as pessoas vinham falar coisa para mim, eu queria bater boca com as pessoas, sabe? E aconteceu isso com uma certa pessoa e o Senhor falou na igreja para mim, que enquanto eu não ficasse quieto, calasse a boca, mais ou menos assim, eu não ia sair daquela prova. E só foi eu ficar quieta, meus irmãos. E Deus me tirou daquela situação. Deus acalmou a tempestade. Deus já falou muita coisa comigo em relação ao meu comportamento. Usando pessoas, ou lendo a Bíblia, ou dentro da palavra mesmo, quando tá pregando na igreja. E eu reconheço que eu fazia aquelas coisas, eu reconheço meu comportamento. Mas aí dura quando nós não reconhecemos mais que nós estamos errados. E não aceitamos que estamos errados, né? É a hora que Deus vê que tá duro de tal forma que não quer receber de maneira nenhuma, coração. E eles ensinam heresias de perdição para as pessoas, sendo enganados e enganando os outros. Eles pregam a meia doutrina. Meia doutrina não é de Deus. A doutrina é doutrina completa. Quando eu fui para a igreja, que eu questionei a Deus, falei, Senhor, se a doutrina é do Senhor mesmo, fala comigo, né? E Deus ali falou comigo que a doutrina é do Espírito Santo. Falou assim, ó, Deus falou desse jeito. Deus manda falar para você assim, o Espírito Santo fala para você assim, a doutrina é minha e eu tenho um mistério contigo na doutrina, nela. Ele disse assim, eu tenho um mistério contigo nela, na doutrina. E realmente foi mesmo, porque depois foi quando eu comecei a fazer os vídeos,
a gravar os vídeos. E Deus foi me dando sonhos. Eu já sonhei com aqueles cards. Aqueles cardzinhos que as crianças usavam antes pra brincar, sabe? Yu-Gi-Oh!, de Pikachu, não sei o que. Eu já vi no sonho que eu tive um demônio saindo de dentro daquele card. Depois eu fui vendo outras coisas, Deus foi mostrando roupas e saias, que eu pedi pro Senhor pra me ver roupas de crente, assim, e Deus mostrou as saias pra mim, saias mundanas, né? Os vestidos mundanos. E depois eu me vi num sonho que eu tive. Eu vi um jovem dentro de um lugar que era um lugar, tipo, o que me remetia ali era o inferno, né? Só que ali tinha várias máquinas e aquele jovem tinha que continuar correndo em cima daquelas máquinas e lá tinha sangue e fogo. Ele tinha que continuar correndo em cima daquelas máquinas porque se ele parasse e voltasse para trás, as máquinas e os demônios que tinha ali ia pegar ele, ia, estraçalhar ele. E eu vi um demônio em forma de bruxa ali. E aquele jovem em cima de uma máquina, lutando pela sobrevivência, só que ele não conseguia sair dali porque o local não tinha porta. E era várias máquinas de vários jeitos, sabe? As máquinas parece que elas eram projetadas no próprio lugar mesmo, elas eram feitas ali no lugar mesmo, sabe? E tinha umas, tipo umas rodas assim, sabe? Umas rodas que iam rodando, outra roda em cima, e o jovem ia subir nessas rodas. E era difícil para ele subir, porque como você vai subir em cima de uma roda rodando? Mas ele tinha que subir ali. E havia outras máquinas que ele tinha que passar. E depois ele descia, ele saía. Só que ele não saía daquele lugar, não conseguia sair daquele lugar. Ele estava preso naquele lugar. E ele falava coisa com os demônios, com o demônio que estava ali. O demônio ficava irado quando ele falava coisa. E os demônios só esperavam ele cair. E tinha um demônio lá que começava a subir para pegar ele. E depois, meus irmãos, eu acordei desse sonho. E o entendimento que eu tive que era para mim não voltar para trás, porque Satanás queria minha alma, que é ainda, né? Luta pela alma da gente. E ele fica lutando, né? Ele fica lutando pra gente desistir do Senhor e voltar para trás. E ali eu entendi, o entendimento que eu tive foi esse, que não era para me voltar para trás, que aquele jovem era uma alusão a mim. Eu não conheço aquela pessoa que eu vi. Mas o que eu entendi foi que era para mim não voltar para trás, que era para minha vida espiritual não voltar para trás. Pra eu permanecer firme, porque o diabo estava ali só de olho querendo me pegar, né? E eu via fogo e sangue naquele lugar. Então, meus irmãos, não resista a Deus. Quando Deus te falar assim, você tá pecando, você tá fazendo tal coisa, você confesse realmente. E eu fiz isso mesmo. Já teve vezes dentro da minha própria igreja que o meu pastor tinha me dado uma ordem e por eu estar fazendo outra coisa, eu não fiz aquilo que ele tava fazendo, que ele mandou fazer. Só que assim, depois eu cheguei nele e pedi perdão, pedi desculpa pra ele, pedi desculpa pra mulher dele, porque eu não fiz aquilo que ele mandou fazer. Então, se eu não reconhecer os meus erros, e quem vai reconhecer? Meu pai não vai poder reconhecer por mim, né? Então, são pequenas coisas. Às vezes é uma coisa que o seu pastor fala pra você fazer, você fala que não vai fazer e não faz. Ou alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que você faz assim. Ó, irmãos, pela infinita misericórdia de Deus, eu cuido de a parte financeira da igreja. E é uma parte financeira, é estreito cuidar das coisas de Deus, assim, em qualquer área, né? Então, Deus coloca na sua mão, seja no financeiro, seja em qualquer outra parte da igreja, seja na porta, seja na abrir de culto, seja em qualquer outra parte assim, mas você é quem vai mostrar quem é você realmente para Deus, é o seu caráter, é o seu comportamento diante do seu pastor, diante da sua, da sua líder, né, da sua dirigente que está dirigindo. Você vai mostrar quem é você, não só para os seres humanos, mas você vai mostrar para Deus, porque ainda que você esconda de Deus, do ser humano, você não vai esconder do Senhor. Essas pessoas que cometem essas coisas, falsos doutores, falsos mestres, pessoas que andam com esses enganos, elas estão nuas e patentes e cruas as obras delas diante de Deus.
Mas Deus não vai mandar fogo em cima delas. Deus dá o tempo para a pessoa se arrepender. O Espírito Santo, né, convence, vai falando, mas às vezes a pessoa não recebe mais as instruções de Deus, né? Antes eu não tinha esse entendimento porque eu estava numa igreja que eu não me ensinava as coisas. Mas depois que eu vim para a igreja que eu tô, Deus está me ensinando. Perfeitos não somos, nenhum de nós. Não somos melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você que ouve, nem você é melhor do que eu. Nós somos servos de Deus, né? Somos servos, não somos com rei na barriga, não. Nós somos servos. Estamos aqui para aprender uns com os outros, ensinar uns aos outros, instruir uns aos outros e reconhecer os nossos erros também, não é? Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra para vocês. Se vocês quiserem, medita aqui no livro de 2 Pedro 2, porque é um ensino para mudarmos de vida, né? Amém? E que Deus abençoe a todos. E obrigado por estar aqui. Que Deus continue falando com todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.